Então, pessoal, muito boa noite. Nós vamos falar hoje sobre a farmacologia digestiva. A gente vai conversar um pouquinho sobre o papel dos fármacos no trato gastrointestinal e o papel do próprio trato gastrointestinal no organismo, tá? Na farmacologia. Porque isso é uma questão bem diferente. Eu tenho fármacos que agem no trato digestivo e modificam funções digestivas, interferem nas funções digestivas, mas eu preciso lembrar que o próprio aparelho digestivo, ele interfere em muitos fármacos, como a gente viu na aula de farmacocinética. Então, são dois papéis importantes que a gente tem e que a gente precisa diferenciar os dois, tá? É preciso que, para começar, a gente faça um pouco de relembre, né, o papel do aparelho digestivo. Qual é esse papel? Esse papel é triturar os nossos alimentos e fazer a extração dos nutrientes macro e micro, os oligoselementos dos alimentos. Então, ele começa com a mastigação e ele termina com a eliminação das fezes. Então, nesse processo, existe toda uma transformação daquilo que a gente está consumindo em forma de alimento para que esse alimento dele eu consiga extrair tudo que é importante para o funcionamento das outras funções vitais, tudo que é de substância energética, proteínas, carboidratos, lipídios, minerais e oligoelementos. Então, nós temos a mastigação e deglutição, o transporte, o armazenamento e digestão, armazenamento, digestão, absorção de água e nutrientes, armazenamento, absorção de água e eliminação. Então, eu tenho medicamentos que podem interferir nesse processo e responderem utilitariamente para tratar patologias do aparelho digestivo ou sintomas relativos à digestão, assim como eu tenho todo esse processo como um fator que pode interferir na absorção dos alimentos, como a gente viu na farmacocinética. Daí eu ter comentado no início a importância de diferenciar a ação dos fármacos no trato gastrointestinal e a ação do trato gastrointestinal nos fármacos, tá? Para que a gente entenda essa relação complexa, a gente vai precisar revisar também o sistema nervoso colinérgico, puxando e relembrando da fisiologia, vocês vão lembrar que o sistema nervoso autônomo ele é muito importante em qualquer uma dessas funções vitais que não estão sob o nosso comando voluntário. E considerando o aparelho digestivo, há uma grande importância do sistema nervoso colinérgico. É ele que predomina a nível de sistema de trato gastrointestinal. Qual a importância desse sistema nervoso colinérgico? Despolarizar a membrana do músculo liso, e aí se a gente lembrar da histologia e da anatomia, a gente sabe que o aparelho digestivo ele tem um percentual importante de músculos lisos, estimular a atividade secretora, e aí voltando para a fisiologia, a gente vai lembrar o quanto essa atividade das glândulas secretoras é importante no processo de digestão, desde as glândulas salivares até as glândulas gástricas, as glândulas intestinais e as glândulas pancreáticas. Ele também responde pelo aumento do peristaltismo, uma vez que ele age na despolarização de músculo liso e no relaxamento dos esfíncteres. Então, ele tem essa importância crucial dentro do processo digestivo, tá? Mas não é só o sistema nervoso autônomo que age, colinérgico, que age a nível de trato gastrointestinal. O sistema adrenérgico também tem responsabilidade. A gente precisa lembrar que as fibras simpáticas, elas são pós-ganglionares. A gente precisa lembrar da inervação dos vasos sanguíneos do músculo liso e de algumas glândulas salivares, que também
são mediadas pelo sistema adrenérgico e da importância desse balanço acetilcolina e substâncias adrenérgicas, principalmente a norepinefrina, para que eu tenha essa homeostasia. Então, isso é um outro papel importante, inclusive nos efeitos adversos de alguns fármacos. E, claro, a gente tem o plexo mioentérico. E aí a gente precisa fazer a alusão ao fato do aparelho digestivo, o sistema digestivo, ele vir sendo chamado de novo cérebro, de segundo cérebro. De órgão relegado, de sistema relegado a um sistema de importância secundária, o aparelho digestivo ele ganhou um status importantíssimo com pesquisas mais atuais. Hoje, o que a gente sabe? Hoje ele é chamado de segundo cérebro, porque a gente sabe que ele tem 50 milhões de neurônios, ele tem uma quantidade absurda de terminações nervosas, sendo sensível a uma grande quantidade de neurotransmissores, praticamente os mesmos neurotransmissores responsáveis pela ativação do sistema nervoso central. Hoje, o que mais que é importante a gente falar sobre esse sistema mioentérico? Ele responde muito à dopamina, à serotonina, 5-HT5, ou 5-hidroxitriptamina, que nada mais é do que a serotonina, e isso faz aquela alusãozinha. Por que as pessoas, quando estão nervosas, quando estão ansiosas, elas acabam sentindo dor de barriga, elas acabam sentindo náuseas, elas acabam sentindo vômitos, né? Exatamente por isso, porque as células são derivadas da crista neural, elas têm uma quantidade de neurônios muito grande, presente em toda a sua extensão, né? E elas respondem aos mesmos neurotransmissores que estão presentes no sistema nervoso central. Esses neurotransmissores regulam peristaltismo, motilidade, secreções e sensibilidade visceral. Nesse quadrozinho que vocês estão vendo em azul, vocês conseguem ver efeitos e funções da hidroxitriptamina, que é a serotonina, tanto a nível de trato gastrointestinal, como também a nível de sistema nervoso central. Então, existem algumas expectativas de pesquisas bem importantes com relação à correlação de alterações a nível de aparelho digestivo e sua correlação com doenças exclusivamente do sistema nervoso central, como doença de Alzheimer, o próprio autismo. Agora, é claro que isso aí ainda está engatinhando, ainda não saiu das pesquisas laboratoriais, mas espera-se que se tenha uma relação bem importante entre esses dois sistemas. E ainda tem outro detalhe interessante com relação ao plexo mioentérico. A primeira vez que se pensou na importância desse plexo mioentérico foram com algumas pesquisas que se faziam em laboratórios com animais. Então, quando os cientistas retiravam toda a inervação autonômica e achavam que aquele aparelho digestório ia parar de funcionar, eles perceberam que o sistema mioentérico, ele absorvia, ele tomava para si aquelas funções e o aparelho digestivo, ele voltava a funcionar novamente. Não com a mesma desenvoltura, mas ele conseguia ter essa autonomia. Isso foi há muito tempo atrás e foi o primeiro indício da importância desse sistema mioentérico. Claro que na época se achou que guardava relação reflexa e não se fez essa alusão à quantidade de neurônios, de terminações nervosas e resposta a neurotransmissores que hoje se sabe que o sistema digestivo tem. Então, por que os fármacos, qual a grande relação entre fármacos e trato gastrointestinal? 8% de todas as prescrições médicas são algum medicamento para o aparelho digestivo, tá? O outro ponto importante é que a grande maioria dos fármacos que se prescreve para alguém, eles são administrados por via oral, logo são absorvidos pelo sistema, pelo trato gastrointestinal, de modo que
eu tenho um percentual importante de fármacos que está sendo utilizada, que tem como finalidade, que tem como órgão-alvo o trato gastrointestinal, ao mesmo tempo em que eu tenho também fármacos que têm indicações diversas, mas que vão sofrer a ação do trato gastrointestinal. Hoje, quais são as principais intervenções farmacológicas para o trato gastrointestinal? Secreção gástrica, náuseas e vômitos, motilidade intestinal, eliminação de fezes, formação e eliminação de bile. Então, é com esse foco que se prescreve a maioria dos fármacos a nível de sistema trato gastrointestinal, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses fármacos e a sua inter-relação com a fisiologia do aparelho digestivo. É muito provável que a grande maioria dessas prescrições, ela tenha como objetivo a regulação da secreção gástrica. Hoje, sob influência, conhecidamente, da acetilcolina, da gastrina, da prostaglandina e da somatostatina. Como a gente viu na aula de AINE, tem uma importância muito grande essa relação entre regulação de secreção gástrica e prostaglandinas. A gente viu que é onde é o que estimula, né, a formação daquele muco protetor. Então, vamos falar um pouco dos fármacos que interferem na secreção gástrica. Esse aqui é o mapa temporal do que a gente tem de fármacos agindo nesse sistema de secreção ácida, de secreção gástrica, e vejam que essa era de interferência da farmacologia, ela foi inaugurada por volta da década de 50, com fármacos que hoje a gente considera de intervenção muito discreta, né? Como, por exemplo, você conseguir fazer a inibição dessa secreção a partir de altas doses de substâncias alcalinas, como o bismuto, né? E isso foi evoluindo, né? Na década de 80 começam a surgir, na década de 70 começam a surgir os bloqueadores de H2, os bloqueadores de histamina. E aí, quem inaugurou essa era foi a cimetidina, e a gente sabe, a gente viu na aula de interação, que a cimetidina é um dos fármacos que mais tem interação medicamentosa por interferência no citocromo P450. Então, rapidamente, a indústria farmacêutica conseguiu driblar isso com as drogas da mesma classe que vieram na sequência, já chegando na década de 80, como ranitidina, famotidina, nizatidina. Então, elas acabaram evoluindo. Mas a grande boom da farmacologia da secreção gástrica, elas surgem com os bloqueadores de bomba, né? O omeprazol, naquele intervalo entre final da década, metade da década de 70 e início da década de 80, e esse é um capítulo que continua até hoje. Então, a indústria farmacêutica ela está sempre investindo em novos inibidores de bombas de próton. Um dos mais recentes foi o esomeprazol, mas a gente já tem o deslanzoprazol e já tem o rabeprazol. A gente tem uma série de drogas nesse sentido, com o intuito e a grande maioria deles, a diferença vai ser a pegada de farmacocinética, né? Você ter melhor tempo para administração e também você conseguir fazer um bloqueio de um percentual mais aumentado de bombas, né? Então, como são classificados esses medicamentos que agem a nível de secreção gástrica? Eles são classificados como antiácidos, citoprotetores ou redutores da secreção gástrica. Nos redutores da secreção gástrica, vale a pena citar os antimuscarínicos. Os antimuscarínicos, eles conseguem também ter essa função, mas eles têm uma indicação muito pobre, praticamente estão proscritos. Por quê? Porque aquilo que a gente sempre comenta quando fala de drogas autonômicas, usar drogas de ação autonômica é bem complexo do ponto de vista de efeito adverso. Então, usar uma droga antimuscarina, anticolinérgica, ela vai dar muito efeito colateral. Então, ela acaba não tendo uma aplicabilidade prática e uma aceitação boa no paciente,
tá? E aí eles não conseguiram se manter adequadamente, principalmente depois que surgem os antihistamínicos e os bloqueadores de bomba de próton. Então, vamos falar um pouquinho dessas substâncias. Os antiácidos, eles são úteis do ponto de vista de adjuvância. Eles não conseguem resolver uma gastrite, resolver uma úlcera sozinho, mas eles são importantes como adjuvantes, porque a gente sabe que as drogas mais efetivas, como bloqueadores de H2 e bloqueadores de bomba, eles não têm um efeito tão imediato do ponto de vista de sintomatologia do paciente. Então, quando você usa esses agentes como adjuvante, você acaba trazendo um alívio, um conforto maior para o paciente, tá? É importante que a gente lembre, eles estão em diversas formas na farmácia, eles têm venda livre, tem aquelas pastilhazinhas de Estomazil, mas que a forma mais eficiente são as versões líquidas. Qual é a farmacodinâmica dele? Qual é o mecanismo de ação? Eles agem neutralizando o ácido gástrico e aumentando o pH do estômago. E do ponto de vista de farmacocinética, eles são administrados por via oral, em início de ação 1 a 3 horas, devem ser administrados 1 a 3 horas após as refeições e antes de dormir, e o início de ação dele é bem variável de acordo com a substância que eu estou utilizando. Os principais efeitos adversos são náusea, diarreia e constipação. Então, é preciso ter cuidado com o carbonato de sódio e o bicarbonato de sódio, porque eles têm possibilidade de interferir com o equilíbrio ácido-básico, causar hipercalemia ou mesmo secreção rebote de gastrina. Hoje, o que é mais comum? O mais comum, acho que até coloquei aqui, é a gente usar associações como, por exemplo, hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio. Por quê? Porque quando eu uso só o magnésio, ele tem efeito laxativo. E se eu usar só o hidróxido de alumínio, ele vai causar combinação. Então, hoje, os antiácidos mais utilizados, eles são combinações de hidróxido de magnésio e de hidróxido de alumínio, que a gente vê comumente na farmácia, Milanta Plus, Simeco Plus, eles têm essa formulação e são muitas vezes alcalufital e são muitas vezes mais utilizados. Aí dentro desse estômagozinho vocês estão vendo a reação química, como é que eles deslocam essa reação para alterar o pH da secreção presente no estômago. Depois surgem os antagonistas de H2, ou seja, os antagonistas dos receptores de histamina. O principal uso clínico é inibir a secreção gástrica, né? Tanto a basal quanto a estimulada, a partir do antagonismo com esses receptores de histamina. Quem são os representantes? Como eu já tinha falado, os mais comuns são cimetidina, ranitidina, famotidina e nizatidina. A cimetidina, ela está praticamente proscrita, a gente ainda vê cimetidina em alguns postos de saúde, algumas estruturas do governo ainda tem cimetidina, mas é muito raro pelo índice de interação medicamentosa, e como assim, as outras já têm um preço também acessível, não justifica mais usar cimetidina. Então, a ranitidina acabou ocupando esse espaço. As principais diferenças entre eles têm um mecanismo de ação igual. O principal diferente é a posologia e a presença ou não de interações medicamentosas, tá? Eles têm possibilidade de efeito rebote, ou seja, quando você suspende a uma hipersecreção gástrica, e eles são capazes, sim, de promover a cura. Entre 75% a 90% dos pacientes, eles vão precisar de até 8 semanas para conseguir. Quais são os efeitos adversos? Esses efeitos são raros, são mais comuns nos idosos e estão relacionados a candidíase, diarreia, tontura, alopecia e racho cutâneo. É preciso lembrar ainda que a cimetidina ela tem um efeito antiandrogênico, então ela pode levar à ginecomastia e redução da libido nos homens e pode levar à galactorreia nas mulheres. Então, é preciso ficar esperto. Mas o grande complicador que acabou afastando a cimetidina da nossa prescrição é a inibição do citocromo P450. Ou seja, se ela inibe,
o P450, o que que ela vai fazer? Ela vai deixar uma série de fármacos mais tempo no organismo, pode proporcionar aumento do efeito daquele fármaco, que pode estar relacionado a aumento de efeitos adversos ou colaterais. Aqui vocês conseguem ver uma tabelinha com as características de farmacocinética dessas substâncias, e ela traz ainda a potência desses fármacos. Vejam que a famotidina é o que tem maior potência, e é por isso que hoje é o que a maioria das pessoas prescreve. A grande diferença da famotidina também é que ela ainda tem um preço um pouquinho mais caro, tá? A famotidina tem a vantagem de poder ser administrada uma vez ao dia. Então, ela é rapidamente absorvida por via oral, qualquer um deles. Existem, na grande maioria, principalmente cimetidina e ranitidina, a formulação para uso endovenoso, se liga pobremente às proteínas plasmáticas, 10 a 35% é metabolizado pelo fígado e possui excreção renal. Aí como eu já tinha falado, a grande vedete da história é a presença do inibidor de bomba de próton. Hoje, a principal estratégia terapêutica é o medicamento mais prescrito pela gastroenterologia. E ele tem uma importância realmente muito grande. Ele reduziu a necessidade de gastrectomia e gastrectomia parcial. É um medicamento que permite a pacientes que têm problemas gástricos, quando necessário, fazer uso de um AINE com segurança, né? Então, todos são derivados do benzimidazol, que é um composto inativo, mas ele acaba virando a base para que todos os outros fossem desenvolvidos, e ele inibe a secreção de hidrogênio quando ele se liga com a enzima hidrogênio-potássio-ATPase. Então, ele faz essa ligação covalente, ou seja, à medida que eu vou tirando o meu IBP, o organismo vai adequando novas bombas, porque a ligação é covalente. A ação é rápida e dose dependente, e, em geral, eles conseguem inibir até 70% de bombas ativas, tá? Conseguem inibir tanto a secreção basal quanto a secreção estimulada. Aqui nesse quadrinho, vocês têm algumas indicações ou não desses IBPs, ou seja, para que eu uso esses IBPs? Por exemplo, na síndrome de Zolin-Edson, ela é a droga de escolha. No paciente, a profilaxia da úlcera de estresse, ele também é droga de escolha. O que é úlcera de estresse? Você internou um paciente que vai passar por um procedimento delicado, você acrescenta na prescrição dele preventivamente um IBP. Lembrando que essa prescrição preventiva, ela precisa ser muito racional. É comum a gente encontrar prescrições preventivas desnecessárias de IBPs. E hoje isso já tem uma repercussão negativa importante, como a gente vai já falar um pouquinho sobre isso. Eles admitem tanto a via oral como a via endovenoso, eles têm uma elevadíssima biodisponibilidade, ou seja, 90%, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que 90% da dose administrada oral vai estar disponível para exercer seu efeito, tá? A dosagem única diária, ela consegue 66% de supressão da secreção de ácido gástrico. Como esse índice é de 66%, é por isso que, às vezes, a gente encontra prescrições em casos específicos de administração 2 vezes ao dia. Em geral, eles são comprimidos com revestimento entérico para que eles tenham uma liberação retardada e não sejam inativados pelo ácido do estômago. Então, não pode partir um comprimido de um IBP, tá? A meia-vida é curta, mas como eles fazem essa ligação covalente com a bomba, eles acabam tendo esse processo, o efeito longo, né? São metabolizados pelo citocromo P450, mas não interferem com esse citocromo, ou seja, eles praticamente não têm interações medicamentosas, tá? As reações adversas, elas são raras e leves, são reversíveis, então muito raramente você vai encontrar o paciente com essas reações adversas. E essa segurança
isso acaba fazendo com que as pessoas acabem tomando demais e tomando errado. Ele pode levar nefrite túbulo intersticial? Até pode, mas é um percentual pequenininho. E ele pode levar a encefalopatia em pacientes com insuficiência hepática grave pré-existente. Pacientes que tenham peritonite bacteriana espontânea, tá? O FDA, ele tem apontado uma série de repercussões negativas do uso inadequado, como a hipomagnesemia, risco de fratura, redução da eficácia de outros fármacos, como, por exemplo, o clopidogrel, acidez rebote, mas isso tem sido relacionado principalmente às prescrições inadequadas. Aqui embaixo tem um quadrinho com o nome de uma série deles. Um dos mais recentes disponíveis no mercado é o deslanzoprazol. E o vonoprazan, ele está praticamente para ser lançado no mercado, e ele tem uma promessa de ter uma inibição relacionada também com, que é a promessa para os novos IBPs, de inibir, na verdade, a vertente de hidrogênio da bomba. Ele não inibir a bomba completamente, tá? Então, aqui para vocês identificarem alguns dos estudos que têm mostrado o problema da prescrição crônica de IBPs, né? Então, ele vai interferir na população bacteriana do intestino, e isso pode levar a infecções, tá? Ele vai inibir... ele tem um probleminha também, ele pode aumentar o risco de câncer gástrico, porque um dos fatores é o fato do paciente ele não concluir o tratamento. Então, ele toma, ele melhora, os sintomas desaparecem, ele suspende, mas a lesão continua lá no estômago. Existem também estudos e meta-análise que diz que o uso contínuo inadequado dele aumenta o risco de pneumonia comunitária adquirida, ou seja, ele fragiliza o organismo para infecções bacterianas. Existe o risco de peritonite bacteriana espontânea em paciente com cirrose. Existe também a possibilidade de ele aumentar o risco de fraturas, porque ele afeta a absorção de alguns sais. Existe o risco de ele interferir na eficácia do alendronato, contribuindo negativamente nessa questão das fraturas. Ele também pode levar a distúrbios de eletrólitos que podem predispor a arritmias cardíacas, e ainda existe o risco dele atrapalhar, dele ter uma interação importante com o clopidogrel, interferindo no seu efeito terapêutico. Então, a gente volta a reforçar que não é que não se pode mais sair usando IBP. Claro que pode, ele é importantíssimo no tratamento das doenças associadas à hipersecreção gástrica. O que é condenável é algumas práticas como para pacientes, por exemplo, idosos, que precisam repor cálcio, que precisam tomar alendronato, eu prescrever de rotina e como uso contínuo IBP. Tá? Então, pacientes, é muito comum, às vezes, a gente vê pacientes idosos que são polimedicados, e aí quem está prescrevendo resolve acrescentar um omeprazol para proteger o estômago. Isso é uma péssima ideia. Se o clopidogrel, por exemplo, ou o alendronato for um dos fármacos que esse idoso toma, você está jogando fora o tratamento do paciente, né? Uma outra classe que age também na secreção gástrica são os citoprotetores, representado pelo misoprostol, sucralfato e bismuto. O misoprostol está em destaque, a gente já falou dele, ele é proibido no Brasil de ser utilizado com essa função, porque ele tem um efeito colateral importantíssimo, que é aborto. Então, ele não se encontra. Os outros, sucralfato e bismuto, eles simplesmente vão formar uma camada protetora, aumentando a barreira entre a secreção ácida
e a parede do estômago. Mas, ou seja, eles têm um efeito protetor, mas é um efeito discreto. Eu gastaria muita energia para conseguir promover uma cicatrização de uma úlcera ou de uma gastrite com esses agentes, tá? Aqui só para reforçar quem é que interfere nessa produção e quem é que pode se tornar alvo da indústria farmacêutica no sentido de novos fármacos. Então, eu tenho a histamina, a acetilcolina, a gastrina, colecistoquina e somatostatina e as prostaglandinas. Então, eu posso fazer intervenções farmacológicas nesse eixo, tá? Que vão interferir ou na bomba de potássio ou na sódio potássio ATPase. Então, é muito importante que a gente sempre entenda como funciona a secreção para que eu possa entender como é que o meu medicamento ele vai poder agir, tá? Desculpa, bomba de potássio, não tenho bombas importâncias sensíveis na secreção em bombas de sódio. Então, o futuro, o que é que eu tenho de promessas para tratamentos que envolvam essa otimização na secreção gástrica? Existem novos fármacos que têm essa mesma indicação e que podem surgir como bloqueadores de ácidos competitivos com o potássio, inibidores transitórios do relaxamento do esfíncter esofágico inferior, principalmente quando eu estou pensando em doença do refluxo gastroesofágico, agentes serotoninérgicos, uma vez que se descobriu a quantidade dessa inervação a nível de sistema de trato gastrointestinal, começou a se pensar em intervenções nesse sentido, procinéticos, protetores da mucosa, com uma potência otimizada aos que a gente tem hoje, agonista de receptores H3 da histamina, agentes antigastrina e moduladores da dor esofágica. Então, isso é a proposta que se tem, é como os laboratórios têm pensado em trabalhar, e tem um laboratóriozinho japonês, o Takeda, que ele investe muito nesses novos fármacos, porque a gente sabe que a população japonesa, devido a características da dieta, do consumo de chás, de bebidas quentes, eles têm muito problema gastroesofágico, então eles investem bastante em drogas nesse sentido. Muitas das inovações vêm da Takeda. Outros agentes terapêuticos importantes a níveis de farmacologia, trato gastrointestinal, são sintomáticos ou são paliativos. Então, o que nós vamos falar deles, à exceção do tratamento da hepatite, que tem um viés diferenciado. O que a gente percebe? A gente percebe que a grande maioria dos outros fármacos que agem a nível de sistema digestivo, ou eles são sintomáticos ou eles são paliativos. Eles não fazem um tratamento a longuíssimo prazo. Eles não resolvem para sempre o problema do paciente. Então, o aparelho digestivo, ele tem muito essa característica. E aí, quando eu penso em diarreia e constipação, dores e cólicas, náuseas e vômitos, eu tenho essencialmente fármacos de ação sintomática. O que eu preciso entender dentro desse contexto? Eu vou ter múltiplos fármacos e a minha escolha vai depender, considerando a diarreia, qual é a causa daquela diarreia. Então, eu preciso primeiro caracterizar a diarreia, né? Eu preciso entender se essa diarreia é aguda ou ela é crônica. Ela é uma síndrome desabsortiva? Ela é uma intoxicação alimentar, ela é uma alergia alimentar, ela é efeito adverso de um medicamento que alterou a flora bacteriana, a flora intestinal. Então, eu preciso de todas essas informações para escolher o agente que eu vou utilizar. Ela é, na verdade, uma infecção, né, que está relacionada com a intoxicação alimentar. Então, para isso, eu vou escolher a minha terapia, eu vou escolher o meu agente a partir desse raciocínio. Então, o que eu posso ter de fatores causais da diarreia? Eu posso ter o uso de antiácidos, eu posso ter o uso de antibióticos e antiarrítmicos, como a gente viu na aula de Aine, o próprio Aine, alguns antipertensivos, alguns antineoplásicos e antivirais, a colchicina, metais pesados, análogos de prostaglandinas e alguns suplementos vitamínicos e minerais. Então, eu tenho uma gama muito grande de medicamentos que interferem no trato gastrointestinal,
causando diarreia. Eu tenho uma quantidade muito grande de fatores, como as síndromes desabsortivas, as intoxicações alimentares e as alergias, que também causam diarreia. Então, eu preciso entender esse contexto para que eu possa decidir se eu preciso intervir ou não. Então, como vai funcionar isso? Então, o medicamento para agir na diarreia, ele tem duas finalidades básicas. Ou ele é modulador da motilidade daquele intestino ou da secreção intestinal. Então, eu tenho diversas classes que conseguem exercer esse papel. Eu tenho os opioides, e aí vocês vão lembrar que os opioides, eles são constipantes, né? A gente viu na aula de analgésicos que os opioides, eles têm receptores no trato gastrointestinal e eles têm essa característica constipante. Quem tem esse papel? Quem está disponível no mercado? O antigo elixir paregórico, ele é uma tintura de papavo, daquela papolinha, tintura do ópio, não consigo lembrar o nome da papoula agora, papavum, alguma coisa. A loperamida, quem é a loperamida? A loperamida é o antiguinho também, quem tem avô em casa vai conhecer bem esse medicamento. A loperamida é o velho Imosec. E a codeína, né? Então, indivíduos que às vezes eles têm diarreia, eles podem ter essas opções se essa diarreia ela estiver relacionada com o aumento da motilidade ou da secreção intestinal. Lembrando que esses agentes eles são contraindicados em caso de infecções intestinais. Por isso é tão importante o diagnóstico. Se você tem uma infecção e você usa um desses medicamentos que reduz a motilidade, você prende, você coloca, deixa o agente patogênico sem transitar no aparelho digestivo, no intestino, e isso pode causar uma infecção muito maior, tá? O grande questão desses agentes com essas características opioides é que eles podem ser usados como drogas de abuso, né? Não sei se vocês recordam, mas há alguns anos atrás foi noticiado dos maluquinhos que estavam tentando ter um barato cheirando Imosec, né? Então, assim, existem malucos para tudo. Uma outra opção de tentar modular motilidade e secreção intestinal é a partir do uso dos anticolinérgicos, e aí que entra a escopolamina, que é o velho Buscopan, né? E ainda tem, lembrando que se a gente for falar de Buscopan, o Buscopan ele já teve seus dias de glória. Hoje, a grande maioria dos médicos prescreve muito pouco Buscopan. Por quê? Porque por ser um anticolinérgico, ele vai ter muito efeito adverso. Um dos efeitos adversos que chama a atenção e que a gente precisa ter cuidado é o paciente que ele tem uma pressão intraocular aumentada, principalmente ele tem glaucoma de ângulo fechado. Então, você usa o anticolinérgico e isso pode acabar levando naquele indivíduo um aumento abrupto da pressão intraocular e o agravamento desse glaucoma. Ele faz um quadro agudo de glaucoma, né? E ainda tem os moduladores da secreção. Esses moduladores da secreção, eles vão modular principalmente a secreção de água e de eletrólitos. A racedrotrila, ela entrou no mercado ganhando um espaçozinho. Como é que ela age? Vejam nessa imagenzinha, você tem um aparelho digestivo, ele está irritado pelas toxinas, por exemplo, de uma bactéria, e ele começa a produzir substâncias que mantêm essa irritação de forma continuada. Então, o que acontece com a racedotrila? Ela vai se ligar nesses receptores e vai evitar que continue, que esse processo se perpetue de aumento da secreção de água e de eletrólitos para o lúmen intestinal e, consequentemente, manter essa diarreia por mais tempo. Qual é a questão? Elas têm uso limitado, então, geralmente, você vai usar 3 dias, porque se não resolveu em 3 dias, você tem que pesquisar outras causas de diarreia, tá? Quem também está muito em voga atualmente são os probióticos. Em situações
de inibição do crescimento de patógenos e aumento da resposta imune do hospedeiro, principalmente intestino delgado e intestino grosso. Eles são úteis também na reposição da flora, eles têm posologia diversificada e eficácia controversa para alguns. Por que eu falei que eles estão muito em voga? Quando se falou do aparelho digestivo, trato gastrointestinal como segundo cérebro, uma das especulações foi que alterações nessa microbiota intestinal poderiam estar relacionadas com alterações comportamentais, com patologias que interferem no comportamento, como o autismo e o próprio doença de Alzheimer. Então, tem se pensado e tem se visto algumas linhas de pesquisa que falam até do transplante de flora intestinal. Então, em teoria, eu poderia ter probióticos que ajudassem nesse processo. Tem uma pesquisa que ela foi realizada, eu não lembro agora se foi na Inglaterra, eu não lembro em qual país, mas o que eles fizeram? Eles induziram o nascimento de ratinhos autistas, eles estudaram a microbiota intestinal desses ratinhos e, a partir do estudo dessa microbiota, eles compararam com outros ratinhos saudáveis e perceberam que a microbiota do ratinho autista ela era diferente. E aí eles fizeram um transplante de microbiotas, eles inseriram a microbiota do ratinho saudável e eles melhoraram o comportamento, movimentos estereotipados daquele ratinho autista, como se, entre aspas, eles tivessem conseguido curar o ratinho. Agora, é claro que aí tem anos-luz de pesquisa, é controverso, existem especialistas que não acatam muito, e essa teoria tem causado algum desconforto em alguns profissionais que tratam de autismo, porque surgem outros profissionais, vou usar o termo entre aspas, tá? Mas que fazem uma alusão inadequada e errônea que, na verdade, o autista ele teria uma alergia alimentar. E aí começam a modificar a alimentação do autista, alegando que é alergia alimentar, e isso tem causado mais transtorno no comportamento deles, dado a privação de uma série de alimentos. Então, para deixar claro, o que está em voga é essa relação entre os neurônios e as células com resposta a neurotransmissores presentes no intestino, que, em teoria, existe uma expectativa de que talvez alterações da microbiota possam ajudar a otimizar comportamento, não guardando relação com alergia alimentar, tá? É preciso lembrar da diferenciação entre probiótico, pré-biótico e simbiótico, tá? Tá aí no quadrinho para vocês verem, para que a gente possa diferenciar aqueles que a gente compra na farmácia daqueles que a gente compra no supermercado. Aqui eu coloquei um quadrinho para vocês, é uma classe de medicamento extremamente diversificada nas farmácias, tá? Os mais conhecidos são os lactobacilos e os bifidobactérios, e aí a quantidade de cepas que eles possuem. Hoje a gente tem uma variedade posológica também muito grande. Aqui a gente tem pesquisas mostrando que os lactobacilos, principalmente essa criancinha aí que está, essa cepazinha que está circulada, ela é muito importante para otimizar, para diminuir, para tratar a diarreia causada por rotavírus. Então, já tem uma série de pesquisas que vem dando um embasamento importante para o uso desses probióticos, tá? Os Saccharomyces, ele é importante para diminuir a diarreia e a colite pseudomembranosa. Então, hoje é comum, às vezes, principalmente quando você sabe que o antibiótico que você está prescrevendo, ele causa muita diarreia, você já prescrever em associação, tá? E o que a gente tem que também considerar? É importante a viabilidade de armazenamento. Então, não adianta... Eu posso ter uma cepa que ela foi colocada lá naquela cápsula, mas ela não tem viabilidade. Então, eu preciso dessa viabilidade. É tão tal que o Axê criou o Prolive, onde você tem uma cápsula bem grande e com uma cápsulazinha pequena. Por quê? O que eles prometem? Eles prometem que essa cápsula grande ela está cheia de uma solução pré-biótica que ajuda a evitar
a inviabilização dos probióticos, dos lactobacilos que estão dentro da cápsula pequenininha, tá? Eles precisam ser resistentes aos ácidos, eles têm adesão ao tecido hospedeiro, e essa resistência que eles têm aos ácidos faz com que aquela cápsulazinha comum, um hábito comum, a pessoa abrir aquela cápsulazinha de floratil e dissolver para dar para a criança. Então, é uma das poucas medicações em cápsulas que você pode abrir a cápsula, dar para o indivíduo e ela surte efeito, porque eles são resistentes aos ácidos. Expectativa de que eles aderem ao tecido do hospedeiro, interagem com o sistema imune e vai ter uma interação positiva com as bactérias do trato gastrointestinal. Algumas pesquisas mais atrevidas têm mostrado que eles podem ser importantes como anticarcinogênico e antitóxico, mas é claro que isso ainda está bem inicial, tá? Uma outra queixa muito comum, além da diarreia, é a constipação. E da mesma linha da constipação, costumo brincar que diarreia e constipação são irmãos. São a causalidade múltipla. Então, da mesma forma que na diarreia eu tenho múltiplas causas, na constipação também. Então, eu posso ter causas endócrinas, eu posso ter causas medicamentosas, eu posso ter causas neurológicas, e sempre eu vou ter a importância do tratamento de suporte, mudança no estilo de vida e organização dietética, tá? É a base do tratamento. Mas e se eu precisar de medicamento, você pode lançar a mão de laxativos e cartárticos. Eles têm uso geral, eles não devem ser utilizados muito regularmente, de uso muito contínuo, e eles têm, por exemplo, o sulfato de sódio, o sulfato de magnésio e o óxido de magnésio, eles têm efeito catártico osmótico, isso pode levar a uma perda grande de líquido, tá? Eu ainda tenho o polietileno glicose, o fosfato de sódio, também catártico. Eu tenho catárticos irritantes, como o óleo de rícino e a cáscara sagrada. Isso, além de irritar, essa irritação vai levar a muita cólica no paciente, tá? Eu tenho os laxativos volumosos, que visam fazer o quê? Metilcelulose, pícilo, farelo de trigo, o que eles fazem? Eles, que são ricos em fibras, eles aumentam a quantidade de água que as fezes tiram do lúmen intestinal. Então, ele aumentaria a hidratação das fezes através dessa, aumentando inclusive o volume das fezes. Agora, aqui é importante porque o paciente tem que lembrar de beber líquido, né? Senão eu não consigo esse efeito. E eu ainda tenho os agentes lubrificantes, como óleo mineral e vegetal, sulfactante, o sulfocinato de sódio. Então, eu tenho uma série de agentes dentro da farmácia, mas eu preciso lembrar que eles podem ser muito prejudiciais para o paciente. E que o que mais importa é que o paciente tenha um controle da sua dieta e hábitos de vida saudáveis, tá? A outra queixa para tratamento sintomático que vai bater muito na porta de todo médico são as náuseas e vômitos. Então, elas são muito comuns, numa quantidade muito grande de patologias, de distúrbios e das mais diversas causas. Eu tenho desde causas intraperitoneais, extraperitoneais, medicamentosas, eu tenho alterações... eu tenho alterações psíquicas que levam a náuseas e vômitos, eu tenho a doença labiríntica, eu tenho os distúrbios intracerebrais que, por exemplo, possam cursar com o aumento da pressão intracraniana. Então, a quantidade e a diversidade de patologias que vão cursar, doenças mães, doenças básicas que vão cursar com náuseas e vômitos é muito grande. Então, a metaterapêutica vai ser sempre corrigir a causa específica, mas muitas vezes, enquanto você não faz o diagnóstico, você precisa fazer o alívio sintomático daquele paciente. Então, até a eficácia do agente que você vai usar pode ter relação com a etiologia dos sintomas, tá? O que eu tenho hoje de antieméticos? Eu tenho os antidopaminérgicos, como a clorpromazina, a metoclopramida, a bromoprida e a cisaprida, lembrando que aqui eu posso ter, com a grande maioria deles, efeito extrapiramidal, tá?
Eu tenho as butirofenonas, como droperidol ou domperidona. Eu tenho os antihistamínicos, e aí onde entra o tradicional Dramin, que é o difenidramina e dimenidrato, mas eu tenho também a prometazina, ou seja, o Fenergan consegue fazer esse efeito também. Eu tenho os anticolinérgicos, voltando a lembrar, eu coloquei aqui só para citar, mas ninguém usa anticolinérgico assim por conta dos efeitos adversos, mas hoje a grande estrela da classe são os antisserotoninérgicos, que a ondansetron ocupa o papel de destaque, né? Pela sua potência, pela sua eficácia e principalmente por não causar nenhum efeito extrapiramidal, tá? O que eu ainda tenho? Qual é outra queixa que pode aparecer? Pode aparecer a queixa de dor, né? E eu precisar fazer o alívio da dor visceral. E aí eu tenho os opioides, mas o que eu preciso lembrar? Que se for uma colecistopatia, se for uma cólica biliar, eu só posso usar se for a meperidina, porque senão piora. Lembrem da contração do esfíncter de Oddi. Eu tenho os analgésicos comuns, como a dipirona, ela também vai dar alívio à dor visceral. E eu ainda tenho os antiespasmódicos que vão controlar a motilidade, como, por exemplo, a escopolamina, tá? Então, assim, tratar o aparelho digestivo, interferir no aparelho digestivo é complexo, tem um número importante de classe de fármacos, de queixas específicas e, principalmente, tem uma quantidade muito grande de patologias e patologias que não necessariamente dizem respeito ao trato gastrointestinal. Então, a grande maioria dos nossos pacientes, nós vamos medicá-lo com um sintomático, com um paliativo, e vamos em busca do diagnóstico e da doença base que está causando essa patologia, que está refletindo num sintoma gastrointestinal. Mais uma vez, as nossas referências, tá? Todas disponíveis no portal, na minha biblioteca. E era isso.